bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português de hoje? Vamos estudar novamente ortografia. O que a gente estuda em ortografia, gente? É a escrita das palavras, não é isso? Hoje para uma letrinha que é um pouquinho... Ela dá um nó na cabeça da gente de vez em quando. Mas eu não acho complicada estudar a letra R. Por quê? Porque a letra R, realmente, ela confunde. Porque na hora de escrever, você não sabe se você tem que usar um R só ou dois. Mas agora que a gente vai ver, analisar os sons, você vai ver que são muito diferentes. Não dá para confundir. Por quê? O R tem dois sons. Um que é muito forte, que sai lá do fundo da garganta, que é o som do Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Parece que a gente tá tirando meleca, sabe? Quando tem catarro na garganta da gente, faz... Que nojo, né? Mas o som é parecido. Esse é o som forte. E tem o som fraco do R. O pessoal fala som fraco. Eu gosto de falar o som tremido. É muito diferente, porque o som tremido não sai da garganta. É bem aqui na boca mesmo. Treme a língua. Tem gente que não consegue fazer esse som, mas é o som assim, ó. É o som do Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Então, são sons diferentes. Então, na hora de escrever uma palavra que você sabe que tem a letra R, você precisa analisar algumas coisas. A primeira é se o R está no começo, no final da palavra ou se está no meio. Se aquela palavra começa com R, a primeira letra da palavra é o R, por exemplo, na palavra rio, na palavra rua, na palavra Renata, não vai ter dúvida. Porque toda vez que a palavra começa com R, o som dela é forte. Ó, Renata, rio, rua, Ricardo, é o som que sai da garganta. Quando a gente escreve uma palavra que a última letra é o R, também não precisa preocupar. Nunca vai ser com dois R's. Por quê? Porque quando a palavra, a última letrinha é o R já é forte mesmo. Amor, cantar, é o som forte. Então, não precisa de preocupar se é com R ou dois. Sempre vai ser com R mesmo. Mas, quando eu quero escrever uma palavra que tem um R lá no meio dessa palavra, aí eu preciso pensar se essa palavra que eu estou querendo escrever, o som vai ser tremido ou se é o som forte. Além de analisar isso, se o som é fraco ou forte, na hora de escrever, eu tenho que analisar quais letrinhas estão do lado do R ou do RR. Então, vamos imaginar que você vai escrever a palavra, está escrevendo um conto lá e no seu conto tem um pirata. Está escrevendo a palavra que escreveu. O pirata pulou do barco. O pirata. Então, esse pirá, ó, presta atenção no som. Pirata. Esse irá da palavra pirata é tremido. Você sentiu? Se deu para você perceber enquanto eu falei? Pirata. Tremia a língua. Professora, se tremeu a língua, é o som tremido, é o som fraco. Então, vai ser com um R só. Olha lá, vamos ver alguns exemplos. E aí, porque se você observar, a palavra pirata, eu vou colocar nesse cantinho aqui. Por que a prof escreveu com um R só? Primeiro, porque eu sei que é o R tremido. E o R tremido, o R está sozinho. Não pode ser dois R's, porque dois R's deixa o som forte. E vou olhar do lado. Aqui tem um I. O I é vogal? É. Professor, esqueci o que é vogal. Ora essa, nós temos o alfabeto. 5 das letras do alfabeto são as vogais. Quais são elas? Desde pequenininho você já sabe. O A, o E, o I, o O e o U. Então, você tem que olhar. Toda vez que o R está no meio da palavra, se tiver uma das vogais aqui de um lado e outra vogal do outro lado, coitado do R, ele fica fraco, ele vai ficar tremido. Então, aqui eu estou escrevendo certinho, pirata. Mas imagine que lá no seu conto, você queria dizer que o pirata fez pirraça. Olha aqui.
palavra pirraça, será que é com R só ou com 2 R's, professor? Primeiro você tem que analisar se eu falo pirraça, som tremido, ou se eu falo pirraça. Eu falo pirraça, som do R forte, sai lá da garganta. O pirata fez pirraça, ra, som forte do R. Aí eu vou analisar as letras que estão do lado. Professora, peraí, a palavra pirraça tem o I aqui que é vogal e tem o A que é vogal também. Não vai deixar o R fraco? Vai. É por isso que você vai ter que usar na palavra pirraça 2 R's. Porque se você colocar na palavra pirraça só um R, olha, o I mais o A, 2 vogais vão enfraquecer aquele R. A palavra vai virar piraça. E a palavra piraça não existe. Então, tem que ser com 2 R's. Continua, então. Então, relembrando, quando a gente quer usar o R com som tremido e tiver vogal de um lado e vogal do outro, tem que deixar um R só mesmo, para ficar o som tremido. Então, por exemplo, eu quero escrever essa palavra aqui, se eu colocar com um R só, como eu tenho que ler aqui? Não é com som tremido? Olha lá, tem E, que é uma vogal, A, que é outra vogal. Se eu deixo um R sozinho, esse som eu tenho que ler tremido. Então, eu vou ler aqui, era. Era uma vez. Era. Imagine que você não analisou, não pensou primeiro antes de escrever e foi lá, tem vogal, tem outra vogal, vou colocar 2 R's. Ué, colocou 2 R's para deixar ele forte? Então, se você queria escrever era uma vez, você errou, porque aqui vai virar erra. Se você colocar 2 R's, você está escrevendo erra uma vez. Erra de errar. Mudou a palavra. Aqui era uma palavra. Era. Era uma vez. Aqui virou erra. A menina erra a conta. Aqui é do verbo errar. Tá? Então, tem que analisar o som que você está querendo colocar, se é o tremido ou se é o som forte, e quais as letras estão do lado. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Se eu coloco aqui, observe essa palavra, e eu quero colocar um R só ou 2 R's. Se eu colocar um R só, tem vogal de um lado e vogal do outro, vai deixar o R fraco, então eu tenho que ler isso aqui, Mara. Mara, o nome de uma pessoa. Se eu colocar com 2 R's, tem vogal de um lado e vogal do outro, 2 R's deixam um som forte. Então, eu estou escrevendo a palavra marra. A menina tinha marra. Então, ela era marrenta. 2 R's. Essa palavra aqui, se eu deixo com um R só, olha, tem o A de um lado e o O de outro. 2 vogais, deixa o R forte. Deixa o R fraco. Vogal de um lado, vogal de outro, deixa o R fraco. Então, eu tenho que ler aqui tremido. A palavra vai ser caro. O livro foi caro. Se eu coloco na mesma palavra 2 R's, ó, vogal de um lado, vogal do outro, mas 2 R's dão força, eu leio aqui, ó, não sai na garganta. Eu vou ler carro. O carro está caro. O carro. Outro exemplo. Aqui, a palavra catananareta. Careta ou carreta? Se eu coloco um R só, vogal de um lado, vogal do outro, eu vou ler aqui com som tremido. Eu vou ler careta. A professora faz careta. Se eu coloco 2 R's na mesma palavra, não vira careta mais. Ó, 2 R's do lado das vogais ficou forte, porque as vogais não conseguem enfraquecer os 2 R's juntos. Então, eu leio com som forte saindo da garganta. Eu vou ler carreta. A carreta desgovernou e provocou um acidente. Carreta, ok? Mas, eu falei aqui, eu dei exemplos de palavras com vogais do lado. Ué, professora, mas às vezes eu vou escrever uma palavra, tem R no meio, e não é vogal que está do lado. É verdade, vamos ver. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês analisarem comigo. A palavra
morte. A palavra tenro. Sabe o que é tenro? É uma coisa dura, tá? Tenro é duro. Então, a palavra morte, a palavra tenro, a palavra torta. Vamos analisar o som do R nessas palavras. Quando eu falo morte, olha o som do R, som forte. A palavra tenro, som forte. A palavra torta, som forte. E agora, professora, você falou que para ficar com o som forte tem que colocar 2 R's quando está no meio? Eu falei que tinha que colocar 2 R's quando o R está no meio, quando tinha vogal de um lado e vogal do outro. Vamos analisar essas palavras. Na palavra morte, eu vou colocar o R aqui. Ah, professora, ele vai ficar sozinho, vai ficar tremido. Não vai não, sabe por quê? Que ele não vai ficar tremido, não vai ficar fraco? Porque aqui eu tenho uma vogal mesmo, tá certo, tem uma vogal. Mas o T é vogal? Consoante. Para enfraquecer o R, tem que ser vogal de um lado e vogal do outro. Aqui eu não tenho 2 vogais, eu só tenho uma. Então, o R, ficando perto de uma consoante, ele continua forte, não precisa colocar 2 R's. Olha a palavra tenro. Aqui é vogal, o E é vogal mesmo. Poderia deixar fraco, mas aqui, desculpa, gente, a palavra tenro aqui, a prof errou aqui, não tem que olhar o E, não. Quem tá do lado é o N. O N é consoante. Ah, professora, mas o O é vogal. Mas para deixar fraco não tem que ser 2 vogais? Então, esse N aqui não enfraquece o R. Eu não vou ler tenro, eu vou ler tenro. Porque o N não tira a força do R sozinho, tá? Pode deixar sozinho. E na palavra torta? A mesma coisa, eu tenho vogal aqui, mas eu tenho consoante aqui. A consoante mantém a força do R sozinho, não precisa colocar 2, ok? Então, faça agora as atividades do livro e você vai tirar suas dúvidas à medida que você fizer e for lembrando dessas explicações, ok? Lembre-se sempre, vai escrever uma palavra com R no meio, analisa se é som forte ou som tremido. E as letrinhas que estão do lado. Se tiver vogal de um lado, vogal do outro, e esse R ficar sozinho, ele fica com som tremido, ó. Aqui na língua. Então, fique esperto, ok?